Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros e do futebol brasileiro nos campeonatos que estão em curso. Galera, tivemos na terça e na quarta-feira a primeira partida das quartas de final da Copa Libertadores 2019, ao que se refere aos times brasileiros. Porque no chaveamento, como todos sabem, ficou um chaveamento só com time brasileiro, com 4 times brasileiros, Grêmio, Palmeiras, Flamengo e Internacional. E do outro lado tivemos River e o Boca Juniors, da Argentina, com LDU e Cerro Porteño. Então tivemos os brasileiros se enfrentando nessa primeira partida. Foi feito a análise dos dois jogos. Grêmio 0, Palmeiras 1 e Flamengo 2, Internacional 0. E agora o Resenha com Magalhães vem fazer um resumão do que aconteceu nesses dois jogos e uma perspectiva para a segunda partida, que será semana que vem. Então é o resumo do que foi esta rodada para os brasileiros. Então, meu amigo torcedor do Grêmio, do Palmeiras, do Flamengo, do Internacional, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, deixe o seu like, coloque o seu comentário, sempre com muita educação, ative a notificação e não esqueça, estamos no YouTube, Facebook e no Instagram. Então vamos lá, meus amigos. Bom, tivemos, um apanhado geral, tá? Tivemos os dois clubes do Sul perdendo a primeira partida. Um em casa, que foi o Grêmio, e o outro fora de casa, o Internacional. Os dois times com maiores investimentos no Brasil, neste momento, que é Palmeiras e Flamengo, largam com vantagem nesse confronto. Porém, está tudo em aberto nos dois jogos. Nos dois jogos está tudo em aberto. O placar do Palmeiras foi excelente contra o Grêmio. Porém, foi 1-0. E não existe ninguém em sã consciência que fale que o Grêmio não pode chegar em São Paulo e também fazer 1-0 e deixar tudo empatado. Não é nada impossível. A gente sabe da qualidade do time do Palmeiras. Só que na minha visão, por uma questão tática, por uma questão de escolha do treinador, o treinador do Palmeiras não utiliza toda a qualidade que se presume que o time do Palmeiras tenha no jogo. Por quê? O Felipão utiliza no seu esquema de abandonar a bola. Ele utiliza a qualidade dos jogadores do Palmeiras para se defender e sair no contra-ataque. Não utiliza a qualidade para se ficar com a bola, para se trabalhar com a bola. Ele não se preocupa se está jogando bem, bonito, ele não está nem aí. Ele quer só a eficiência. E se essa eficiência vier com um jogo feio, com um jogo travado, o Palmeiras não está nem aí. Não está nem aí. O importante é fazer o resultado. O Grêmio, muito pelo contrário, tem uma outra postura. O Grêmio gosta da posse de bola. Torcedor do Palmeiras. Quando eu digo isso, eu estou falando em relação ao meu posicionamento. Que eu vejo o Palmeiras com qualidade técnica para jogar bem, bonito e eficiente pelos jogadores que tem. Não joga
por uma questão do treinador. Se jogar bem, bonito, eficiente, vai ganhar sempre? A gente não sabe. Da mesma maneira que jogar feio e só eficiente, também a gente não sabe. Porque se fosse assim, o Palmeiras com esse esquema teria se classificado também na Copa do Brasil e foi eliminado. Tá? E foi eliminado na Copa do Brasil. Então, esses esquemas assim são uma faca de dois gumes. Por quê? Se você conseguir a classificação, ninguém vai te chamar de retranqueiro. Mas se não consegue, ele vai bater na tua porta e te chamar de retranqueiro porque que não atacou, já que tem um time que tem qualidade para isso. Tá? Esse é meu questionamento. Em relação ao Grêmio, é completamente ao contrário. O Grêmio procura jogar ofensivo em qualquer lugar. É lógico que dependendo da situação e no mata-mata, o Grêmio não é louco. Não é todo jogo que o Grêmio vai jogar fora de casa que vai jogar todo aberto. Vai ter jogo que o Grêmio vai jogar fora de casa que já tem um certo resultado, que ele vai segurar um pouquinho mais, mas ele não vai abdicar de jogar. Ele pode dar a bola para o adversário, mas quando ele tiver com a bola, ele vai querer trabalhar. Mas é lógico que ele pode jogar um pouquinho mais recuado. O fato de jogar recuado não quer dizer que você abdique da bola. É diferente do que muitas vezes o Filipão faz e fala que faz. Ele não tem a menor vergonha de falar. Vou dar a bola para o adversário, ele que se vira e eu saio no contra-ataque. Pelo que eu escutei, parece que o Filipão já falou isso. Vou dar a bola para o Grêmio, vou ficar atrás esperando o Grêmio para sair no contra-ataque. Minha visão, meu amigo torcedor do Palmeiras. Palmeiras pode classificar, ser campeão da Libertadores assim e ser campeão mundial assim em cima do Liverpool. Pode. Mas eu acho muito pouco para um elenco igual do Palmeiras. Ficar jogando por uma bolinha, por um contra-ataque. Não trabalhar a bola. Usar a bola com desprezo total. E o pior, tem jogadores com muita qualidade que trabalham muito bem essa bola. Mas o que vale para muitos é eficiência. Eu, como telespectador, que pago o ingresso para ver um jogo, eu quero ver um espetáculo. Tá? Eu quero ver um espetáculo. Se eu for para lá para ver time, jogar todo atrás, passar aí por uma bola, fazer 2, 3 ataques, dá vontade de pedir o ingresso o dinheiro do ingresso. Bom, eu não vi o espetáculo. Eu não vi um jogo de futebol. Eu vi outra coisa que não é um jogo de futebol. Minha visão. Futebol é espetáculo. É por isso que a Europa, em relação a isso, está anos-luz. Porque ele vê o futebol como espetáculo também. Não só como resultado. Lógico, o resultado é importante. Porém, o que atrai também a torcida é o espetáculo. O que ele vai ver lá. Então, a minha visão, o Palmeiras pode muito mais do que faz. Mas na concepção que é o formato do treinador. E o Renato é o oposto. Primeiro jogo, 1-0 Palmeiras. A gente já fez aqui a análise. Para mim, o goleiro do Grêmio, por ser quem é o Paulo Vitor, eu não achei falha. Porque aquela é uma bola difícil para ele. Vê se você me entende. É uma bola difícil para ele. Se fosse o Cássio, se fosse um outro goleiro, o Marcelo Groi. Se fosse o Marcelo Groi, eu ia falar. Era uma bola defensável para o Marcelo Groi. Ele pegaria essa bola. Então ele falhou. Se fosse o Marcelo Groi. Sendo o Paulo Vitor com aquele bracinho de tio Roy, aquela bola ele não ia pegar nunca. Nunca ia pegar. Então, nesse caso, não achei que foi falha do Paulo Vitor. Porque ele não ia pegar nunca. Porque ele não é qualificado a ponto de pegar aquela bola naquela altura. O Marcelo Groi, se deixasse essa bola passar, eu ia falar que foi falha. Mas o Paulo Vitor, não. O Grêmio não jogou o melhor que ele pode jogar, esbarrou muito ali no sistema defensivo do Palmeiras. O Palmeiras aproveitou algumas oportunidades, saindo
no contra-ataque, mas acabou fazendo um gol de bola parada, que é um ponto forte do Palmeiras. Mas não está nada decidido. O que acontece em São Paulo? O jogo de São Paulo não vai ser diferente do que foi no Sul. O que aconteceu nesse jogo, nesse primeiro jogo? O Grêmio atacando, procurando o gol, o Palmeiras se defendendo, sendo no contra-ataque. Em São Paulo vai ser exatamente a mesma coisa. O Grêmio em cima e o Palmeiras atrás, saindo no contra-ataque. Sendo assim, pode acontecer tudo. Tudo. Inclusive uma vitória no tempo normal do Grêmio, aonde não precise nem ir para os pênaltis. Porque um gol do Grêmio já empata tudo. 2 gols do Grêmio, o Palmeiras vai ter que fazer 3. Então, esse jogo está tudo em aberto, principalmente pela postura que vai ser o jogo, que vai ser exatamente igual aconteceu em São Paulo. Então, Grêmio e Palmeiras completamente em aberto, porque o jogo vai ser do mesmo jeito que foi no Sul. Flamengo Internacional. Não gostei da postura do Inter. Não gostei. Se defende bem? Se defende muito bem. Só que só isso não basta. Eu sei, meu amigo torcedor do Inter, até o que você vai pensar. Mas vamos lá. O Inter nitidamente é conhecido como um time no meio do futebol que se defende muito bem e que tem um meio de campo com muita força, porque jogar com 3 volantes... Ah, o Edenilson não é volante. Filho. É segundo volante. Ele não é meia de criação. Ele não tem característica de meia de criação. Ele chega com força de trás. Ele não é aquele cara que cadencia o jogo, faz virar... Não é. Aquele cara de infiltração. Mesma coisa é o Patrick. Mesma coisa é o Patrick. É só você pegar, dar uma olhada no Edenilson e no Patrick, tenta encaixar o Edenilson e o Patrick nos times que estão na ponta da tabela do brasileiro, se ele vai ser o cara de criação desses times. Pega os dois e coloca. Eles não vão ser o cara de criação. Eles vão ser os caras, aquele segundo volante que vão vir de trás. Porque tem muita força para marcar e para chegar à frente. Não é um cara de criação. Tipo o D'Alessandro, é completamente diferente. É completamente diferente. O Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Gerson, você pega lá no Palmeiras o Gustavo Scarpa, o Zé Rafael, são jogadores de características diferentes. Então, o Inter joga assim com 3 volantes que saem para o ataque. Jogou com 2 jogadores. D'Alessandro, que é de criação, mas tinha uma função mais de marcar, que eu acho um absurdo isso. Um cara com a qualidade dele tem que ficar só marcando, eu acho um absurdo, e na minha visão, uma pobreza de pensamento. É desperdiçar a habilidade do cara. Minha visão. O D'Alessandro era para jogar no meio, cérebro do time ali no meio, com a visão do campo inteiro, para ele fazer o que quiser, sem precisar marcar. No meu time, o D'Alessandro jogava ali no meio, sem precisar marcar, não precisa voltar. Você é o cara que vai receber aquela bola para tudo. Mas não é isso que acontece. Uma questão do treinador. A gente tem que respeitar, mas não é obrigado a concordar. E o Rafael Sobis, que também não tem muito pique, que estava só marcando. Então, nesse jogo, o Inter, na boa, meu amigo torcedor do Inter, abdicou de querer jogar. Tentou de todas as formas catimbar o jogo para levar o 0-0. O 0-0 é enganoso. É um bom resultado 0-0. Depende, porque se o Flamengo metesse um gol lá, ia complicar o Inter, ia ter que fazer 2. Então, esse 0-0 nesse mata-mata não é muito legal. O Inter se defendeu bem, o Flamengo, por característica, foi para cima, marcou em cima. E outro detalhe, 45 minutos do segundo tempo, o Flamengo estava marcando alto o Inter. O Inter conseguiu se defender, legal, abdicou do jogo. Uns vão gostar. Ah, Magalhães, deu certo contra o Cruzeiro, deu certo contra não sei quem. Algumas vezes vai dar certo. Agora,
depende muito de contra quem você vai jogar. Você jogar todo atrás e esperar para sair no contra-ataque é uma coisa. Você jogar todo atrás só para não tomar gol e não querer atacar é outra. Foi isso que o Internacional fez ontem. Ele não quis atacar, porque se quisesse atacar, ele iniciava com o Nico Lopes de um lado, o Wellington Silva do outro. Ele iniciou com 2 jogadores mais lentos para ajudar a marcar. Então ele não queria atacar. Eu falei isso no vídeo. Conseguiu segurar. Legal. E o Flamengo atacando, tentando, encontrando dificuldades, que a marcação é muito boa. Virou o segundo tempo. Flamengo com mais dificuldade de marcar, que a marcação estava muito bem encaixada. Sensacional a marcação do Internacional, mas abdicando do jogo. Quando o Odair resolveu abrir o jogo para tentar, quem sabe, fazer um gol, desarrumou o sistema defensivo por completo do Internacional. No primeiro, os 2 gols saíram de jogadas do meio de campo ali, do lado esquerdo para o meio. Foi uma roubada de bola, um gol saiu num contra-ataque, uma roubada de bola do Felipe Luiz, que o Edenilson foi mal, esticou muita bola, o Felipe Luiz pegou a bola, o zagueiro do Inter estava lá na área do Flamengo, não sei o que ele estava fazendo lá, o Moledo jogou muito bem, porém, os 2 gols do Flamengo saiu aonde o zagueiro do Internacional deveria estar. E por que ele estava subindo? Quando ele subia, quando estava o D'Alessandro e o Sobis, eles dois fechavam. Então o lateral esquerdo vinha para o lugar do zagueiro e o D'Alessandro fechava como lateral. Quando era o contrário, o Sobis fechava como lateral, o lateral ia para a zaga e um dos zagueiros subiam. Estava muito encaixado. Quando entrou o Wellington Silva e o Nico Lopes, desmantelou, porque o Nico Lopes não marcou ninguém. Se você observar no lance dos gols, o Nico Lopes está olhando, não está acompanhando ninguém. Ele não acompanha, acho que foi no segundo gol, ele não acompanha o Gabigol pega a bola sozinho e toca para o Bruno Henrique, aonde? Aonde tinha que ter um zagueiro. Tinha um zagueiro e um lateral, e um buraco no meio. O Bruno Henrique aproveitou ali o passe do Everton Ribeiro para o gol, quase que no mesmo lugar. Aonde tinha que ter alguém marcando ali, ele pegou o livre e enfiou uma bola aonde? Só tinha um zagueiro e um lateral de novo. E o Bruno Henrique levou vantagem. Porque ficou toda hora mano a mano o Bruno Henrique com ele. Ou seja, erro de marcação que desmantelou o sistema ali. O Inter ainda teve a sorte que poderia ter tomado o terceiro e não tomou. Quando o Inter resolveu jogar um pouco, conseguiu complicar o Flamengo. 10 minutos ali que quis jogar, complicou um pouco o Flamengo. E teve chance de fazer gol. Só não fez, a meu ver. Primeiro que o Nicolau chutou errado. E segundo, porque ele foi egoísta. Porque se ele toca do lado esquerdo, tinham 2 sozinhos que poderiam fazer o gol. Mas o Inter acabou não fazendo. O que acontece? Flamengo 2-0. Diferente do jogo Grêmio-Palmeiras, que não vai mudar nada o jeito de jogar, esse jogo Inter e Flamengo vai mudar. Apesar dos torcedores do Inter falando, não, Magalhães, mas aqui no Sul, quando joga aqui, o Inter vai todo pra cima, pressiona. Só que, amigo, uma coisa é você jogar em cima do adversário no Campeonato Brasileiro. Outra coisa é você jogar na Libertadores tendo que fazer 2 gols e não tomar nenhum. Lógico que o Inter vai partir para dentro, mas ele tem que se preocupar, porque se tomar um, vai pro brejo. Então não é tão simples. Não é tão simples. Tá? É impossível? Não. Pode reverter? Lógico. Tem time para isso, mas vai ter que jogar diferente. Vai ter que jogar diferente. E esse jogar diferente, o Inter sai da sua zona de conforto. Isso não tem jeito. O Inter vai sair da sua zona de conforto, sim. Então é diferente do jogo que foi no Rio.
porque ele não vai poder ficar atrás. Então o Grêmio e o Palmeiras não vai mudar nada do jogo de São Paulo. Vai continuar do jeito que está, o Grêmio atacando e o Palmeiras se defendendo. Já o jogo do Inter e Flamengo é o contrário. O Inter vai ter que atacar. Só que do outro lado tem o Flamengo, que não é um time que joga atrás. Vai ser uma experiência nova para o Flamengo jogar retrancado. E eu duvido que o Flamengo jogue retrancado com o treinador que tem, com os jogadores que tem. O Flamengo fica com a bola. E tanto o Internacional vai ficar numa zona de desconforto, quanto o Flamengo fica numa zona de desconforto. Só que a zona de desconforto do Flamengo é menor do que a do Inter. Porque o Flamengo tem o contra-ataque a seu favor e os 2-0. E o Inter não pode tomar contra-ataque e tem que fazer 2 gols. Então a zona de desconforto do Inter é maior. Não quer dizer que o Flamengo vai se classificar. Não é isso. Mas o desconforto do Inter é maior. E por que eu falei que esse negócio de jogar retrancado por uma bola, por contra-ataque, depende muito do time adversário? Se você joga contra um time Palmeiras, um Atlético Paranaense, um Cruzeiro, um outro time que tem uma característica mais parecida com o Inter, é um time mais reativo, esse esquema é perfeito. Agora, quando você joga contra um time que tem qualidade de toque de bola na frente, você não pode errar momento nenhum. Que qualquer erro, ele vai conseguir enfiar uma bola. Porque joga com 3 meias ali na frente. E jogadores que têm uma visão de jogo diferenciada. Então o Flamengo utilizou isso. Uma hora eles vão errar, uma hora eles vão errar, uma hora eles vão errar. E uma hora o Inter errou e essa bola foi encaixada. Então, você tem que analisar muito bem esse jogo. O treinador errou, acertou? A gente só vai saber depois. Agora, para resumir, 3 situações vão ser faladas na quinta-feira que vem. Uma situação na quarta e uma situação na quinta. A situação na quarta-feira. Depois que acabar o jogo do Grêmio contra o Palmeiras, um lance que vai ser lembrado, com certeza, é o lance do gol do Palmeiras no primeiro jogo. Se era defensável ou não a bola para o Paulo Vitor. Se falhou ou não. Que é um lance crucial. Que vai ser muito comentado. E pode cair sim nas costas do Paulo Vitor. Isso não vai ter como evitar. E o outro, na quinta-feira, 2 lances. O gol que o Gabigol perdeu, que se o Flamengo for desclassificado, e esse gol que o Gabigol não fez, contar para isso, vão falar, ah lá, o Flamengo não se classificou porque o Gabigol perdeu aquele gol. Se tivesse feito, estava o Flamengo classificado. E se o Flamengo se classificar, e com isso o Internacional estiver fora, vai cair nas costas do gol que o Nico Lopes perdeu. Porque se o Inter faz 1, bastava só o Inter fazer 1-0 em casa e estava classificado. Então, se o Inter for desclassificado, e justamente por um placar mínimo, exemplo, um empate. Empate de 1-1. Ou o Inter fizer 1-0, ganhou o jogo de 1-0. Se classificou o Flamengo porque fez 2. Vão cobrar, vão falar desse gol que o Nico Lopes perdeu. Então, tá tudo muito em aberto. Tudo em aberto. Grêmio e Palmeiras, muito aberto. Inter e Flamengo, aberto. Mas a vantagem do Flamengo, e pelo fato do jogo ser de característica diferente, esse jogo é mais perigoso para o Inter. Grêmio e Palmeiras não. O jogo não muda em nada. Vai ser exatamente do mesmo jeito. Agora Inter e Flamengo não. O jogo vai mudar. E na minha visão, o time do Inter fica mais desconfortável. Porque ele vai ter que se arriscar o tempo inteiro. O tempo inteiro. E não tem jeito.
para se arriscar para fazer gol, vai ficar vulnerável defensivamente contra um time que tem qualidade no toque e tem velocidade. Mas isso é um papo para depois. Mas esse foi o resumo dessas duas partidas da Libertadores, entre Grêmio 0, Palmeiras 1 e Flamengo 2, Internacional 0. Então, meus amigos, essa foi minha análise, mas tudo em aberto, nada decidido. Qualquer um dos quatro tem chances reais de chegar em semifinais. Então, meus amigos, essa foi a minha análise, o meu resumo. Conto com a participação de todos. Até mais. Fui. Coloque seu comentário.